ainda, ou até mesmo ainda você está ali. Meu Deus. Não é possível. Olá, para quem ainda não me conhece, eu sou a Paula Dantas, a idealizadora deste canal, o The Best Cast, que é o podcast da Bélgica. E se você é brasileiro, mora na Bélgica, ou até mesmo ainda está no Brasil e quer vir para a Europa trabalhar, prosperar, mudar de vida, então, se você está nesse canal, continue aqui, porque ele foi feito exclusivamente para você. E quem é que vai estar aqui na minha frente para eu entrevistar? Quem é? São brasileiros que moram aqui na Bélgica e que eles vieram também do Brasil, começaram do zero, mas hoje eles fazem a diferença, porque eles fizeram diferente. E é essa diferença que eu vou buscar deles para você que está no Brasil ou que está aqui na Europa, querendo dar um norte no seu negócio, buscar motivação, buscar inspiração, eles vão estar aqui e vão dar os melhores insights para vocês. Então, eu convido que você fique aqui. E por falar em sucesso, eu estou aqui com a minha primeira convidada do The Best Cast, a nossa querida Joyce Rodrigues, não é isso, Joyce? Exatamente. Eu me chamo normalmente Josiele, mas todo mundo me chama, me apelidou, me nominou como Joyce e eu aceito com muito carinho. Ah, é verdade, eu só te chamo de Joyce, né? Exatamente. Te conheci como Joyce, não sei como mais pronto. E aí, conta só assim o comecinho de tudo, como foi que você teve essa ideia de vir morar aqui na Bélgica? Primeiramente, Paulo, eu gostaria de agradecer, estou muito lisonjeada pela oportunidade, por ter me escolhido como sua primeira participante, e eu te desejo todo o sucesso do mundo e que o The Best Cast vai voar. Pois é, eu pensei assim, vou convidar a Joyce para ela ser a minha primeira, porque eu conheço um pouco da tua história, e você é essa pessoa assim, tão querida por mim, que eu vejo que tem muita coisa para passar legal aqui para as pessoas, e muitas vezes até me inspiro nessa sua garra, nessa sua vontade. Estamos aqui curiosos de saber como foi a sua história, então me conta, como foi que você pensou em vir morar aqui na Bélgica? A história é um pouco muito longa, mas eu vou resumir, porque tem partes que eu guardo para mim. Eu vim para cá em 2019, através das minhas primas, a Ruth e a Cláudia, e a Ruth, ela me acolheu com todo o carinho do mundo, como a minha mãe, tanto que cada vez que eu vou na casa dela, eu sinto como se eu estivesse na casa dos meus pais. A Ruth é uma querida, eu conheço bem a Ruth. E aí, eu comecei aqui trabalhando como babá para uma pessoa, uma mulher brasileira, que não foi uma boa experiência, mas me deu experiência para o futuro. Então começou como babá, foi o primeiro trabalho. Como babá. Sim. Só que eu fiquei nesse lugar durante uma semana e depois fui trabalhar como companheira de idosos. Eu fazia assistência para um casal, muito gentil, por sinal. Eles me tratavam como se fosse filha deles. Eram belgas? Sim. Experiência boa. Durante 15 dias eu passei como se eu estivesse na minha casa, mas com conforto e também com o mesmo conforto e apoio como se fossem meus pais, na realidade. Foi mais que um trabalho. É verdade, porque assim, dizem que os belgas, eles são frios, né? Mas eu acredito, eles são gentis, uma coisa que eles são muito educados. Exatamente. Então, e foi com esse casal que eu aprendi muitas coisas, também a falar francês, além também do meu primo, Eduardo, que me dava muitas dicas. E foi lá que eu aprendi um pouco do francês, um pouco também de comportamento pessoal, e foi uma experiência maravilhosa. Comecei como babá, depois cuidadora de idosos, e depois eu fui ajudar uma amiga da Ruth, que tinha uma empresa portuguesa, e durante 9 meses trabalhamos juntas, com assistência administrativa, também na limpeza também, porque eu era pau para toda a obra, e foi uma pessoa também maravilhosa na minha vida, que me ajudou durante quase um ano, que é a Lucimeire, que sempre esteve presente, e hoje ela é para mim muito, muito, muito especial.
Ela não sabe o quanto que ela é especial na minha vida. Então você teve apoio dessas pessoas, né? Das suas primas e da sua amiga. Exatamente. É isso mesmo, a gente agradece bastante, porque também tem pessoas que entram na nossa vida para ser mesmo especiais, né? Durante todo esse processo que você veio para cá, né? Começou a trabalhar, quais foram as suas maiores dificuldades, os maiores desafios? Os maiores desafios, o maior de todos foi estar longe da minha filha, da minha mãe e do meu pai. Ai, é verdade. Esses foram os únicos e maiores desafios que eu tive estando aqui. É verdade, porque a gente vem para cá, para a Europa, deixamos lá, eu deixei lá meus 2 velhos de cabelo branco, e deixei meu filho também, que ainda era um adolescente, né? Deixei lá, e eu sei que é muito difícil. Mas você teve aqui esse tempo, eu sei que você está hoje, né, desfrutando de um sucesso que você buscou, né? Tá certo que a gente nunca, tá sempre buscando mais, né? Mas você foi buscar alguma rede de apoio? O que foi que você buscou para ir melhorando? Para ir melhorando. Eu me inspirava nas pessoas em que eu trabalhava, nas pessoas que eram o meu meio, nas aulas também, porque durante um tempo eu comecei a fazer um curso em gestão de recursos humanos, e foi isso que me ajudou também a melhorar, a me aperfeiçoar com o idioma, que é o francês. Então, e como eu gostaria de dizer, eu acho que eu busquei mais a Deus também. Foi Ele que me orientou, colocou as pessoas certas do meu lado, me rodeou de oportunidades, e foi isso. E a inspiração foi as pessoas que sempre estavam ao meu redor. É o pai, né? O pai nunca abandona seus filhos. Exatamente. É isso mesmo. E de todas essas dificuldades que você teve, qual foi o maior aprendizado que você teve? O maior aprendizado é não ter medo. Não ter medo. Não ter medo, porque quando você está com medo, você não consegue avançar, dar um passo à frente. E quando você não tem medo, quando você quebra essa barreira, você consegue ver além do horizonte e as oportunidades, e você consegue imaginar um futuro, e você pensa, é esse futuro que eu quero para mim. Se eu ter medo, eu não vou ter esse futuro. Mas se eu relaxar, deixar acontecer e quebrar essa barreira do medo, eu sei que eu serei capaz de alcançar. Ai, é verdade. Porque assim, a gente diz assim, nós somos realmente corajosas, porque para nós estarmos aqui, não é para gente medrosa. Exato. Gente medrosa que chega aqui é mesmo para estar sempre aos tropeções e não vai a lado nenhum. E você, uma coisa que você resolveu de você é você não olhar para o medo, não dar voz, não dar trela ao medo, não é? Eu me lembro que quando eu ainda estava no Brasil, acho que foi um mês antes de vir para cá, eu tinha medo de tudo, tudo. Tinha medo até de montanha-russa. E aí eu resolvi ir, tinha um parque de atração na minha cidade, e eu resolvi ir justamente no brinquedo que eu tinha um pavor. Fui nesse brinquedo, fechei os olhos e falei, a partir de agora o meu medo vai sair. Deus segura na minha mão, porque a partir de agora é um passo que eu vou dar na minha vida para os próximos meses e anos que virá. E depois desse momento que eu tive comigo e com Deus, e que essa barreira do medo foi quebrada, eu me vejo diferente da Josiele de 2019, da Josiele de maio de 2019, porque eu vim para cá em junho. Então, a Josiele de maio de 2019 se transformou para ir em busca dos seus objetivos, dos seus sonhos e das suas grandes realizações. Ah, que legal. Mas, Joyce, você que hoje está mais tranquila com relação com tudo como você chegou, né? Que você chegou de uma forma ainda muito tímida, muito sem saber, muito com aquela coisa do Brasil, com aqueles conhecimentos que você só tinha conhecimentos do Brasil. Exato. Então, a minha pergunta aqui, você usou algum tipo de estratégia, você diz assim, quando você chegou aqui, você chegou e falou com você mesma sobre, eu não vou fazer assim, não, eu vou agir dessa maneira. Você chegou a pensar dessa forma e você soube no seu íntimo a hora que você estava fazendo diferente? Assim, quando eu cheguei aqui não foi um choque, porque
eu me preparei para essa situação, sabia que tudo poderia acontecer, que eu poderia também voltar. Então, eu comecei na primeira semana, a analisar, comecei a procurar um trabalho, lógico, né, porque, como eu disse, eu não tinha nem um censo. Quando eu cheguei aqui, foi a Ruth que me Aí emprestou. chega dura, né? Sem nada, economizando. Com o dinheiro que meu pai tinha me dado, bom, em real, bom, quando a Ruth me falou, esse dinheiro aqui, minha filha, você não vai fazer nada, nem com real. Nem com real. E aí, depois desse momento, eu falei, pronto, agora eu parei e pensei, a realidade está começando a aparecer. E aí que eu comecei a trabalhar, quando eu comecei nesse trabalho de babá lá, que eram de gêmeos, e depois, quando eu fui descobrir, eram 5 crianças. Olha, Era, primeiro era gêmeos, quando você chegou lá, era 5 crianças. exatamente. E aí o choque, e foi aí que eu acordei e falei, não, não é isso que eu quero para mim. Foi nesse momento aí que eu descobri que eu deveria buscar outras oportunidades, e para buscar essas oportunidades eu tinha que fazer o quê? Melhorar. Melhorar como pessoa, melhorar também, começar a aprender a língua, foi um dos grandes desafios, foi aprender a língua, e a barreira foi quebrando aos poucos, a barreira do integramento, de se integrar dentro dessa comunidade, desse país, né, das pessoas que viviam aqui. Até então eu convivia só com brasileiros, e eu via que a forma deles pensarem era diferente da forma que quando a gente está no Brasil, que a gente pensa. Então, foi isso que me ajudou muito. Então, você viu que tinha que realmente que mudar. Exatamente. Não é isso? Senão se você continuasse pensando do mesmo jeito, você não ia para lado nenhum. Se eu tivesse continuado na minha caixinha lá, eu realmente não seria tudo que eu sou hoje. É verdade. E com relação à cultura, eles têm uma cultura diferente, né? Uma maneira também de ser diferente. Como é que você lidou com tudo isso e lida ainda hoje com tudo isso? Porque é assim, estupidamente diferente, né? E você resolveu, pronto, se adaptar. Teve alguma dificuldade com relação à cultura, à maneira deles serem? Teve, essa parte foi mais para frente, foi mais a partir do segundo ano que eu estive aqui que eu estava na Bélgica, que eu comecei a conviver com belgas, eu trabalhei que é também babá para uma família belga, eu morava com eles, né? Eu trabalhei com eles durante 1 ano e meio, e foi isso também que me ajudou, essa situação que me ajudou a melhorar a minha forma de pensar, porque até então, antes eu convivia só com brasileiros, e a partir de um momento, eu comecei a conviver apenas com belgas, né? A esposa era francesa e o marido belga, e vendo eles, a convivência deles, eu comecei a observar e a aprender, porque eu sei que eu sabia no meu fundo interior que eu teria que começar a me integrar naquele novo espaço para poder evoluir para o futuro. Muito bem. Inteligência, viu? Porque se a gente começar a pensar dessa forma, por exemplo, as pessoas que acabam de chegar, né? Nós temos a nossa comunidade brasileira e é muito bom. Eu gosto muito de estar com a comunidade brasileira, mas você tem razão de uma coisa. Eu acho que a gente também tem que, se nós estamos aqui no país que não é nosso, né? Estamos aqui de visita, né? E a gente não se inclui, né, um pouco na vida deles, na realidade deles, na cultura deles, eu acho que a gente perde muita coisa, né? Porque tem essa questão de você estar aqui foi uma decisão, né? Que você tem, então você tem que aceitar, você tem que se dar, né? E tem que fazer tudo para viver aqui conforme os costumes dele, conforme o clima é um clima diferente, totalmente diferente do lado do Brasil, então a gente tem que se adaptar a tudo isso, não é? Exatamente. Foi, como eu disse, realmente uma cultura diferente, um modo de vida diferente, um modo de pensar diferente, de agir, tudo é muito diferente. Hoje, por exemplo, faz 4 anos que eu moro com meu companheiro, atualmente estamos noivos, e eu vejo muito essa diferença na minha casa, porque eu falo 24 horas por dia em francês, no meu trabalho também,
E falo português com a minha filha em casa, mas às vezes a gente se comunica em francês para que todo mundo entenda o contexto que estamos falando, porque é muito importante. Isso é importante, é verdade. E também com as minhas amigas, com você, por exemplo, e as minhas amigas como diz, de experiência. Porque cada uma de nós aqui temos uma experiência diferente, uma situação diferente, e às vezes nos reunimos para estar com nós mesmos, no nosso momento brasileiro de ser. Temos esse momento para nós. Somos as brasileiríssimas. Porque trabalhamos também com muitos belgas, né? Eu trabalho com muitos belgas, tomo conta de senhores, eu tenho também as minhas madames, além do meu podcast, eu tenho aqui as minhas madames, e a gente é obrigada a estar com elas, a falar o idioma delas, porque elas não querem ninguém aqui falando português, elas não entendem de português. Então, é isso que você falou, é importante. Quando chegar aqui, assim que chega, aqui na Bélgica, ou na Itália, ou na Holanda, ou seja, que a gente comece logo a querer aprender a língua. Não é? A língua é importante, é primordial. Ah, mas eu não vou trabalhar, não interessa. Você está aqui no país dele, é bom sempre aprender a língua. A integração, ela é muito importante, tanto para nós imigrantes também, quanto para as pessoas que moram aqui, porque quando você se integra em uma comunidade, em um novo país, você está aceitando o seu novo desafio, a sua nova experiência e se abrindo para novas oportunidades. Mas quando você se fecha, que você não quer aprender o idioma, aprender um pouco da convivência deles, da integralidade deles, de tudo um pouco, você se bloqueia para as oportunidades que vão surgir no futuro. Apenas porque você pensou que não ia servir para nada, mas felizmente isso é muito importante. Do momento que você passa a conviver em outro país, você tem que aprender também a cultura desse país, a língua desse país, tudo é muito, muito importante. É verdade. Nada é perdido. É verdade, tá vendo aí boas dicas. Vocês que estão aí desse lado, que pensam em morar aqui, ou que moram aqui, e que não fazem pelo menos 50% disso que ela falou, tá no caminho errado. O caminho é esse. Eu acho que ela falou, não tenho certeza, ela falou tudo muito certo. A trajetória da vida dela foi, eu sei que ela estava lá no Brasil, tinha suas dificuldades, como todo mundo, senão ninguém estava aqui, né? E veio para cá procurar melhoras, mas teve que abraçar a realidade. Você achou difícil chegar até aqui falando? Além do mais, ela também fala aqui algumas línguas, né? Já aprendeu a falar fluente francês. Fala francês fluente, o que mais? Eu falo português, a língua nativa, francês fluente, falo um pouco no neerlandês com alguns pacientes, né? Porque temos que ter um diálogo. Falo também inglês e espanhol. Você falou agora pacientes. Você agora trabalha eu sou coordenadora de uma clínica dentária na cidade onde eu moro. E é um trabalho muito importante para mim, um trabalho onde eu fui muito, muito valorizado, pessoas que não me conheciam e que acreditou no meu potencial. E se eu cheguei aqui, onde eu cheguei, também através do meu esforço, foi que alguém também pôde acreditar em mim. E isso é muito importante, quando você tem alguém que acredita em você. Você deve acreditar em você, lógico, mas quando o outro acredita em você, te dá mais prazer em evoluir, em crescer, em progredir. Mas eles não acreditaram, eles acreditaram em ti, não somente porque a Joyce, carinha bonitinha, jovem, não, porque você mostrou que você é capaz, você mostrou a sua competência, e é isso que importa para eles, eles não querem saber que você é bonita, nem nada disso, não. Eles querem aqui saber se você é competente e você vai fazer o que realmente eles... eu vejo que eu conheço bem a Joyce, e ela é muito ágil, ela faz, é tipo Bombril no Brasil, faz tudo mil e uma coisa, faz mil e uma coisa. Então eles viram isso, e esse foi o diferencial. Hoje eu sou coordenadora de uma equipe, né? Quando eu comecei lá, era eu e uma outra assistente, eu era aprendiz de assistente, muito importante isso também na minha vida. E foi uma profissão que eu nunca imaginei trabalhar, né? Que eu comecei, eu sou assistente dentária, mas agora eu fui promovida a
a coordenadora, assim. Hoje eu tenho uma equipe de 2 assistentes, né? E vai uma terceira pessoa também vai se integrar na nossa equipe, mais 5 dentistas, que eu faço parte um pouco da gerência com o chefe, e eu vejo, ele olhou para mim e disse, Josi, está crescendo a clínica e você vai crescer junto, porque você tem o potencial. E ouvir isso do meu patrão foi muito importante para mim. Boa, amiga! Venha! Ai, meu Deus, como é bom a gente estar aqui na frente de uma brasileira que chegou aqui, fez diferente, eu não disse para vocês, ela fez diferente e hoje está vivendo essa diferença, né? Está vivendo esse sucesso, o desejo dela, que coisa boa. Isso foi reconhecida. Exatamente. Uma brasileira sendo reconhecida por um belga, não é, menina? É muita coisa boa. Foi muito importante para mim. No Brasil, eu passei por algumas dificuldades de encontrar um emprego, como todo mundo. Hoje, ainda mais, quando vimos o censo, os resultados do IBGE, que tem muita gente desempregada, e a tristeza que dá, e todas as oportunidades que eu tive no Brasil nunca me ajudaram a crescer. Foi um pouco... Eu tive 2 trabalhos de carteira assinada, CLT, e eu aprendi, lógico, muito com esses 2 trabalhos, e por isso também que eu me tornei a profissional que sou hoje. Mas as oportunidades não vieram como eu pensei, e foi por isso também que eu resolvi dar um up na minha situação e buscar outras oportunidades em outro país. Em outro país, não é? Mudar um pouco, e esse um pouco ficou, né? Porque sua filha já está aqui, exatamente, já está estudando, também uma poliglota, menina, veio lá do interior da Bahia. A minha filha, ela fala francês fluente, inglês fluente, e a língua maternal, que é o português, e também vai estar aprendendo neerlandês. E logo está na faculdade, daqui 1 ano e meio. Então, olha que coisa boa, gente, que progresso. Gente, então siga aqui os passinhos, não necessariamente tem que seguir passo a passo, porque cada um é um. Cada um tem a sua experiência, cada um tem o seu modo de pensar, cada um tem a sua prioridade, né? E é isso. Às vezes eu acho que são as prioridades. Quando você prioriza alguma coisa na sua vida, você busca aquilo que você prioriza. Se você quer sucesso, você vai priorizar algumas coisas para ter o sucesso. Se você quer curtição, você vai priorizar algumas coisas, priorizar outras para ter a sua curtição, e assim vai. Mas cada pessoa é única e o modo de pensar também é diferente, mas não deixa de se basear entre uma coisa e outra para poder alcançar aquele objetivo, que é o mais importante. Exatamente. E outra coisa que eu não posso deixar também de perguntar, pronto. Ser brasileiro aqui na Europa já é uma dificuldade, né? É difícil a gente ir conquistando pouco a pouco, mas ser brasileira aqui na Europa, brasileira, você se sentiu já, você teve algum tipo de preconceito, discriminação por ser brasileira? Eu particularmente não, porque me integrei muito bem na vida da família do meu noivo e dos amigos também, mas o preconceito que eu tive foi com os próprios brasileiros, que é muito triste de falar isso, mas sim, eu fui julgada também pelos próprios, e bom, mas isso não me torna menos brasileira. Eu tenho orgulho de ser brasileira, e eu só tenho, como diz, eu fico triste por pessoas assim, mas são pessoas que não alcançaram nada, então eu fico triste por elas, porque por não ter alcançado nada, acha que o outro também não vai alcançar, e por eu ser mulher, às vezes mesmo uma mulher como eu, brasileira, tem um pensamento, sabe, muito além, acha que estamos aqui porque estamos participando do job, respeita quem faz o job, né? Cada um faz o seu, mas o julgamento das pessoas entre nós mesmos é o pior que existe. É verdade, isso aí eu sou prova viva disso também. Em questão aos nativos, né, aos europeus e mesmo as mulheres, eu não sei, talvez alguém teve dificuldade, mas eu não tive nenhuma dificuldade. Fui acolhida muito bem, eu fiquei até surpresa por isso. E eu acredito também que talvez seja a minha forma de pensar, a minha forma de agir, de falar, não sei. Mas alguma coisa, ou Deus lá, que esteve lá comigo o tempo todo para não deixar sofrer, porque já sofria bastante, longe da família, né? Os preconceitos do nosso próprio povo. E ainda ter que sofrer preconceito com as pessoas que você mora junto. É verdade. Você acredita que eu tenho
clientes belgas, que eu lido com eles diariamente, né? E eles gostam de mim, estão sempre me chamando para tomar um café, eles estão na mesa tomando café, vem, Paula, tomar. Eu digo, não estou aqui ocupado, quero me despachar logo, quero ir embora. Ah, não, vem aqui, estão tomando um café. Quando eu fui descobrir, eles disseram para mim, quando eu cheguei a semana passada lá, e eles disseram, bom dia, Paula. E eu achei estranho, bom dia. Aí o outro disse, Paula, boa Páscoa. E eu disse, mas o que é que está se passando? É porque que estão assim falando português? Ah, nós estamos estudando português para falar com você melhor. Menina, eles falam, e eles têm uma capacidade de aprendizado que eu fico assim, besta. Ele fala um pouco de espanhol, me gusta falar português, avectuar, eles misturam tudo, como eu também, quando eu cheguei para morar com meu marido, eu também misturava o negócio todo, né? Era inglês, francês, português, espanhol, mas ele entendia. Pois é nesse ponto também que eu acho que como eu sempre digo, né? A gente vê que às vezes eles se esforçam para fazer parte, integrar também na nossa comunidade, porque eu tenho algumas amigas que elas adoram o Brasil, né? Que já dei aula para uma amiga minha também, português, que queria aprender português hoje. Professora também. Eu fui professora de português durante quase 2 anos, né? Durante a pandemia também, era professora de português online. Dava aula para quem? Para belgas, para franceses. Eu tinha um aluno que tinha uma clínica em São Paulo, né? Ele tinha como diz, um sócio brasileiro, né? Uma clínica de estética, e ele gostaria de aprender um pouco mais para poder dialogar um pouco mais com o seu sócio, porque eles falavam em inglês, né? E isso me deixou muito feliz, né, de poder mostrar um pouco da nossa língua e da nossa cultura para as pessoas, né? Que é tão gratificante saber que, né, que eles só assim, solicitam a gente para algo, para a prosperidade deles, né? Porque eles precisam falar o português e Exato. Foi buscar, assim, eu fico lisonjeada de estar aqui com você, eu tenho você como uma amiga e que eu sei que você tem o seu diferencial, né? Você é linda, assim, elegante, ela é uma grande pessoa que eu, assim, amo de verdade. Me disse uma dica, assim, uma dica infalível para quem está querendo vir morar aqui na Europa. Quem está no Brasil e quer vir morar na Europa, uma dica infalível. E também serve para quem está aqui na Bélgica, morando, mas que ainda não deu certo. Ainda, porque vai dar. Vai continuar assistindo aqui o nosso podcast, o The Bestcast, que eles vêm aqui, que nós aqui falamos, e vamos aqui falando sempre sobre as melhores dicas para que os nossos negócios dê certo. Então, dê uma dica infalível para quem quer prosperar aqui na Bélgica, na Europa. Uma dica infalível. Integração. Porque quando você se integra, você está abrindo oportunidades. Você está vendo um pouco mais além do seu horizonte. Porque isso vai te ajudar a chegar em lugares que você nunca imaginou, a alcançar objetivos que você só tinha deixado no papel, mas a integração ela é muito importante. Conhecer as leis, conhecer as normas, né, é muito importante. Saber o que você pode e o que você não pode fazer para depois dar errado no futuro, né? Saber um pouco mais sobre cada cultura, porque aqui na Bélgica é dividida em 3 partes, né? E é muito importante saber um pouquinho de cada parte dessa, para que você não tenha muitos erros, né? Para que você consiga alcançar um pouco mais de aprendizado, por exemplo, quando você fala com alguém né, alguém daqui e que você mostra que você tem o conhecimento, que você sabe um pouquinho do país, que você sabe um pouquinho da história, não precisa aprender 100%, mas começar de pouquinho a pouquinho. Aquela pessoa que pode te dar uma oportunidade, que pode te ajudar a abrir uma porta, é que vai dizer, uau, essa pessoa aí merece. Vou dar um empurrão, vou mostrar para ela que ela tem potencial. Então, para mim, o mais importante é se integrar. A dica que eu dou é essa, a integração é a força para que
para te empurrar um pouquinho mais além e que você possa alcançar novos objetivos através dessa integração. Eu mesmo pensei, se eu estou indo para lá, eu tenho que ao menos aprender alguma coisa, porque de alguma coisa boa isso vai me levar a algum lugar, esse aprendizado vai me levar. Se eu me fechar, se eu ficar só naquele círculo, eu não vou conseguir ir um pouquinho além, eu vou ficar ali estagnada. Mas se eu ultrapassar a barreira, essa barreira vai me ajudar a ver a vida de um outro jeito, ver as pessoas de outro jeito, continuar com o meu grupo, meu círculo de amigos, né? Não virando as costas para as pessoas que estão comigo quando eu preciso, mas abrindo para outras pessoas, outras oportunidades. Exatamente. Viver de tudo um pouco, viver com a nossa comunidade e tentar viver também com a comunidade deles, né? Exatamente. Porque afinal de contas foi né? E é eles que estão aqui nos dando a oportunidade, mal ou bem, mas nos dá a oportunidade. Quem não tem a oportunidade, vamos dizer assim, quem está aqui na Bélgica tem trabalho. A Bélgica tem trabalho, porque eu também cheguei aqui, certo? Não sabia falar nada francês, não sabia falar nada com meu marido, falava com ele pouquíssimo. Ele, coitado, começou a aprender português. Olha lá como é que eles são. Começou a aprender português. Quando ele começou a me conhecer, ele foi logo aprender português. Quando eu cheguei aqui na Bélgica, ele já estava falando um pouco português comigo. Eu disse, mas você me disse que não falava português. Eu estou estudando. Eu digo, olha, tá vendo? Então é isso, gente. Eu quero aqui, vamos brindar com a nossa caneca da The Best Cast. Gente, por falar nisso, eu quero vir aqui agradecer aos nossos parceiros, está ali passando sempre os nossos parceiros, que é a Estação Criativa, que é a Suelen. Ela é quem faz todos os nossos personalizados, gente, olha só que linda. Tem também aqui o The Best Cast, que é o nosso bloquinho para o meu script, né, o meu pescado, para eu pescar aqui, fazer as perguntas a elas, para vocês. Estou eu aqui batendo no microfone. Temos também, vou mostrar para vocês, olha só, as minhas lindas unhas. Quem foi que patrocinou as minhas queridas unhas? A Ale Nails, a Alessandra. Vão lá no Instagram dela, Ale Nails. E o Instagram das nossas personalizadas, gente, ela é perfeita. Ela é perfeita. O material, tudo de muito boa qualidade e tudo de muito bom gosto. E além também temos a nossa Juliana Carvalho, que ela faz parceria com a gente com o Morar na Bélgica. Então, estamos aqui falando da Bélgica e nada melhor do que estar com Juliana Carvalho, aquela simpatia de pessoa, para nos falar tudo sobre morar na Bélgica. Inclusive, eu convido vocês para ir no nosso link e lá tem, você clica no link para poder caso conheça alguém que queira vir morar na Bélgica e você mora na Bélgica, mas quer saber tudo, e ainda tem a oportunidade de ter uma consultoria com quem mais sabe falar sobre tudo aqui na Bélgica. Então vão lá na minha bio, lá na bio do The Best Cast Podcast, comecem a seguir a gente e que vocês vão saber tudo sobre morar na Bélgica. Manda para a amiguinha, manda para aquela pessoa que está lá no Brasil querendo vir morar aqui na Bélgica, que aí ela vai ver como é. Não é tão difícil, não é fácil, mas também não é impossível, tá bem? Voltando aqui para a nossa querida Josiele. Vamos aqui finalizar com uma frase. Diga aí, ela já deu a dica, infalível, hein? Agora uma frase assim que marcou a sua vida, e você quando está assim buscando motivação ou qualquer que seja emocional, uma frase que te toca. Que me toca. Perseverança. Perseverança. Nunca desistir, sempre persistir. Então, nunca desistir, sempre persistir. É verdade. Desistir, como dizem, né, para os fracos. Como nós não somos fracos, eu mesmo não desisto, não. Não desisto. Paula, porque você fez isso, porque você já fez aquilo, e hoje está fazendo podcast. Faço. Sabe por quê? Porque eu não desisti. Essas trocas, esses entra e sai, faz parte do meu objetivo. E eu estou no caminho.
É isso, né? A gente nunca desiste, errando, aprendendo, caindo, levantando. Isso é aprendizado, é experiência, e é isso mesmo, prosperidade. Boa, boa mesmo. Prosperidade não, persistência, exato, persistência. Joyce, vamos tomar nosso chazinho. Que delícia, um chazinho belga. De gengibre com limão. Gente, estamos aqui finalizando a nossa primeira entrevista, o nosso primeiro podcast, o The Bestcast. E aguardem, porque vamos ter sempre, sempre aqui pessoas assim como a Joyce, que podem trazer aqui motivação para a gente, pode lhe dar um norte e pode assim, dizer algo para nós todos. E a gente transformar as palavras dela em aprendizado, aprender e entrar em ação, agir. Foi muito boa a nossa entrevista. Amei estar aqui com você. Igualmente. Um beijo e vamos nessa. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, gente. Beijo. O The Bestcast agradece.